abordando agora os aspectos textuais do artigo. Então, na introdução, nós temos aqui muitas referências, já vistas no resumo, por isso que a gente, primeiramente, sempre faz a análise do resumo, para já adiantar muitos conceitos que nós veremos no artigo, para facilitar também. Então, nós temos aqui na introdução do artigo uma referência a essa revisão da literatura, que foi feita pelas autoras nesta pesquisa. Essa revisão da literatura buscou identificar se há ou não lacunas deixadas pelas pesquisas, que foram alvos aí, das autoras. Vimos também que as publicações que foram coletadas, elas foram realizadas no período de 2005 a 2015. 10 anos aí foi o período fixado pelas autoras para limitar a coleta de dados, coletando dados aí entre 2005 e 2015. Foi identificado um crescimento de pesquisas sobre a identidade do administrador, reconstrução do seu perfil e também as novas exigências da função de gestor escolar. Vejam aqui, pessoal, que as autoras nos trazem algumas pesquisas que revelam essa crescente preocupação, desde o final da década de 90, com a identidade do administrador escolar, reconstrução de seu perfil e as novas exigências da função. Lá nas considerações finais, as autoras nos trazem que, dentre as lacunas identificadas, está justamente o fato de não haver uma abordagem muito acentuada, sobre a identidade deste administrador, a identidade do gestor escolar. Então, como se constitui a identidade do gestor escolar? Formação do gestor escolar. Como é realizada a formação desse gestor escolar? As competências que são necessárias a este gestor escolar. São alguns dos pontos que não foram muito identificados pelas autoras nestas pesquisas, ok? Então, no corpo desse texto, até as considerações finais, nós não temos destacadas essas lacunas. Veremos apenas nas considerações finais, ok? Então, nós temos aqui esses assuntos que são abordados, ao aumento das pesquisas sobre gestão democrática, e um dos fatores que contribuíram para o aumento dessas pesquisas sobre gestão democrática está justamente o aparato legal, a Constituição de 1988, que trouxe essa perspectiva de uma gestão democrática. Então, é interessante a gente fazer uma leitura dos artigos que estão na seção relacionada à educação. A partir do artigo 205 da Constituição, a gente vê referências à educação. A gente vai ter a Lei de Diretriz e Base da Educação, a Lei 9394/1996. Então, esse aparato legal ele contribui para o aumento de pesquisas sobre gestão democrática. Então, nessas pesquisas foram identificados estudos sobre o diretor escolar, estudos sobre políticas educacionais, estudos sobre formação dos profissionais da educação, E o artigo, escrito pelas autoras, ele foi organizado em 3 momentos. No primeiro momento, houve o estudo do referencial teórico sobre gestão, e elas já nos trouxeram isso no resumo e, obviamente, vão abordar aqui no corpo do texto. Então, primeiramente, para a produção deste artigo científico, as autoras realizaram um estudo teórico, sobre um assunto. Depois, fizeram levantamento de artigos e teses nacionais dos últimos 10 anos, lembrando aí o período de 2005 a 2015, e não tomando por base o ano atual, que é 2019, então não foi de 2009 a 2019.
até porque esse artigo não foi escrito em 2019, né? Então, os últimos 10 anos, no momento, né, em que foi publicado esse artigo, né? Ou seja, 2005 e 2015, né? Foi considerado o momento da publicação deste artigo aqui, né? Então, nós temos, primeiro momento, estudo do referencial teórico. Segundo momento, levantamento dos artigos e teses nacionais dos últimos 10 anos, né? E o terceiro momento, análise da evolução do tema gestão escolar, né? A intenção aqui nesse artigo foi construir um referencial teórico que pudesse subsidiar a análise da gestão escolar em futuros estudos sobre o tema, né? Ou seja, um dos objetivos desse artigo aqui é servir, né, de base também para outras pesquisas que possam ser desenvolvidas sobre o tema, né? Servir de fonte de dados, servir de inspiração também, né? O leitor desse artigo pode identificar alguma lacuna do artigo e depois partir para pesquisas sobre essas lacunas, né? E as autoras estão bem cientes disso, né? Até porque nas considerações finais elas dizem que, obviamente, o objetivo aqui não é exaurir, né, o estudo sobre gestão escolar, até porque isso seria impossível, né? Principalmente em se tratando de um artigo científico. Então, há aqui a sugestão de outras pesquisas que possam ser desenvolvidas, muitas delas partindo, né, dessa pesquisa que está presente nesse artigo, tá bom? Então, a gente passa agora para o primeiro item do artigo, né? Gestão e gestão escolar. As autoras nos trazem uma referência ao termo latino, né, gestione, né? Então, há uma rápida alusão à etimologia da palavra, né? Gestione, conceito de gestão, refere-se à ação e ao efeito de gerir ou de administrar, né? Então, nós temos aqui algumas referências a esse conceito, né, de gestão, dirigir, administrar, né, gerir a vida, né? Nós temos a referência também a funções burocráticas destituídas de uma visão humanística, né? Então, muitas vezes o gestor, né, é visto nessa perspectiva de um burocrático, né, que não teria uma visão humanística, mas sim uma visão tecnicista, digamos assim, né? E isso ocorria mais no início das pesquisas sobre gestão, né? No decorrer dos tempos, com a perspectiva de uma participação democrática, né, a gente vai ter uma mudança nesse conceito de gestor, né? A gente passa a entender alguém que toma decisões, mas decisões que envolvem aqui o compartilhamento de ideias, né? Então, a gestão escolar, ou gestor escolar, né? Então, a gestão escolar ela vai se contrapor a uma ideia tecnicista de administração escolar. Na administração escolar, a gente tem uma concepção técnica, né? Há um aspecto hierárquico aqui presente nesta administração escolar. Já no conceito de gestão escolar mais atual, a gente tem essa perspectiva do compartilhamento de ideias, né? Há uma gestão mais, digamos, democrática, né? O gestor não passa a ser mais visto como um chefe, mas sim como um líder, né, que deve ter, obviamente, né, liderança, né, saber lidar com os diferentes entes envolvidos nessa comunidade escolar, né? Obviamente, a gente pode entender o gestor escolar como alguém, né, que também administra, né? Então, há apenas aqui um contraponto dessa visão reducionista do administrador escolar, né, com a visão gestor escolar, né? Esse contraponto, né? Mas um gestor escolar, ele também é um administrador, né? Mas não no sentido reducionista do termo administrador, né? Ele administra, mas ele administra utilizando-se de ideias compartilhadas com outros
outros sujeitos envolvidos aí na educação, né? É claro que a gente está aqui generalizando esses conceitos. Na sua escola, por exemplo, né, você pode ter um gestor que não se enquadra nessas características, que se enquadra mais nesse perfil de chefe, né? Alguém que não ouve os professores, não ouve a comunidade escolar, né, que toma decisões de forma autoritária, né? Isso pode acontecer na sua escola, ok? O que nós temos aqui é uma perspectiva mais ampla, né, do que costuma ser identificado nestas pesquisas, tá bom? E de fato, historicamente, o conceito de gestor escolar ele foi mudando, ok? Desse simples administrador, né, chefe, alguém que ocupa uma posição hierárquica maior, né, para um líder, né, para um gestor escolar, para alguém que deve saber lidar, né, com a participação democrática da comunidade escolar, né? Ele toma decisões, mas ouvindo, né, a comunidade escolar, considerando as ideias também da comunidade escolar, tá bom? Essa é a perspectiva que a gente passa a encontrar mais, né, nos textos acadêmicos. Mais uma vez, isso não quer dizer, né, que este gestor escolar que se enquadra nessa característica de um líder democrático, né, digamos assim, ele esteja presente na sua escola, né? O que a gente está fazendo referência aqui são o que foi identificado nos trabalhos acadêmicos, tá bom? Nós temos a concepção sociocrítica de gestão escolar, né? As autoras citam Libânio, que traz essa concepção sociocrítica de gestão escolar, né? São ressaltadas formas democráticas de tomadas de posição, né, desse gestor escolar, no sentido de proporcionar a participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo, né? Então, considerando aqui as vozes dos professores e de toda a comunidade escolar, né, esse gestor vai tomar as decisões, ok? Essa é a posição dessa concepção sociocrítica de gestão escolar. Aqui, a gestão escolar, né, é vista como um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e o contexto sociopolítico, considerando as formas democráticas de tomada de decisão, né? Justamente aqui a participação da comunidade escolar. Apresenta a ideia de administração escolar inspirada na cooperação recíproca entre os homens, defende que a escola precisa de um novo trabalhador que busque o coletivo e que seja gerida sem os constrangimentos da gerência capitalista, em decorrência do trabalho cooperativo de todos os envolvidos no processo escolar, em direção ao alcance de seus objetivos verdadeiramente educacionais. Então, nós temos aqui a importância, né, de se deixar de lado a questão capitalista, né? A gente sabe que quando se fala em educação, há uma luta contra a hegemônica, né? O capital ele se faz presente em todos os campos, né? Mas cabe aqui a este gestor, né, fazer com que o capital ele não constranja, né, aqueles que participam da comunidade escolar. Ou seja, que o capital ele não limite ou mesmo não impossibilite, né, a tomada de decisões, né, que foi convencionada pela comunidade escolar. A gente pode até aqui, pessoal, simplificar, né? A gestão escolar vai se relacionar com essas ações coletivas e democráticas e, obviamente, há aqui uma divisão de responsabilidades individuais, né?
Este é o caráter político-democrático da gestão escolar, dividir responsabilidades individuais, né? Ao dividir responsabilidades individuais, a gente tem, consequentemente, uma descentralização, não é verdade? A gestão participativa nos traz os trabalhadores como sujeitos investidos de decisões e ações da escola. Então, os trabalhadores que participam dessa gestão, né, eles têm esse poder de decisão e de agir na escola, né? E é o diretor, que passa a ser visto aqui como um líder democrático, que vai gerir os interesses, as vozes, né, dessa comunidade envolvida na escola, né, na educação, vai gerir essas vozes, essas ideias, né, para trazer um ponto de vista que seja coletivo. E isso diz respeito diretamente também, né, ao próximo item do artigo: gestão democrática e autonomia da escola. As autoras nos trazem que nas últimas 2 décadas, né, e utilizam Borges como referencial para esses dados. É importante a gente ressaltar que o referencial de Borges aí é de 2004, portanto, as 2 últimas décadas tomando como ponto de partida, né, 2004, então as 2 últimas décadas seriam 1980 e 1990, e não tomando por base o nosso momento aqui atual, que é 2019, porque senão seria aí os anos 2000, né, e de 2010 para cá, ok? Então nós temos que nos anos 80 e 90 a gente vai ter padrões descentralizados de decisões. Em outras palavras, há aqui uma desresponsabilização do Estado, né, possibilitando justamente uma maior participação da comunidade escolar. Então a gente vai ter uma maior autonomia administrativa e financeira, né? Isso que diz respeito à gestão escolar. O poder de decisão é passado para as comunidades escolares, e essas ações, né, esse movimento de descentralização que o Estado acaba implantando, né, é um reflexo da influência de institutos internacionais, né, institutos que realizam empréstimos, né, como, por exemplo, o Banco Mundial, né? Então, o Banco Mundial se faz presente aqui nessa descentralização, né, para justamente reduzir os gastos do Estado. Ele acaba descentralizando as suas responsabilidades. Então, nós podemos perceber muito bem a presença do Banco Mundial nessas mudanças que ocorreram, né? Justamente para reduzir os custos e transferir essas responsabilidades. O Estado passa, então, a propagar essa descentralização administrativa, financeira e pedagógica, e atribui uma maior autonomia às escolas. Mas essa suposta descentralização, como as autoras nos trazem, vem acompanhada de diversos processos que tratam da padronização dos procedimentos administrativos e pedagógicos. Ou seja, houve essa descentralização, mas para que essa descentralização, né, não resultasse em uma diversidade muito grande, né, ou seja, uma diferença muito grande entre a educação realizada no Nordeste ou em alguns estados do Nordeste, se comparado a uma educação realizada em outras regiões, seja do Norte ou mesmo do Sul, né, há aqui um movimento de padronizar essa educação, né? E um dos instrumentos mais poderosos de padronização é justamente a avaliação em larga escala, né? As avaliações externas que são realizadas, elas vêm também com esse objetivo de padronização.
E muitas vezes, dependendo dos resultados objetivos, a gente vai ter uma redução ou redefinição de investimentos, né? Então, há uma preocupação muito grande dos gestores com essas avaliações externas. Vale lembrar aqui outro artigo que nós já abordamos, né? Que traz justamente gerações diferentes de avaliações. E de acordo com a geração, né, a gente vai ter uma pressão maior ou menor dos gestores, né, no que diz respeito a essas avaliações, né, aos resultados dessas avaliações. Tá bom? Pois bem, agora as autoras abordam o método utilizado por elas nesta pesquisa. Já fizemos referência a ele na análise do título e do resumo, né? Foi utilizada a revisão de literatura, né? Uma análise minuciosa dos trabalhos que foram publicados entre 2005 e 2015, né? Consultadas as bases de dados Cielo e PepSIC. E como gêneros textuais, né? Nós tivemos os artigos científicos e as teses. Como categorias de análises presentes nestes trabalhos, foram escolhidas aqui a gestão escolar, né, e também a gestão democrática. E como palavras-chave para a identificação das categorias de análise, foram utilizadas gestão escolar e gestão democrática. Elas nos trazem aqui quadros com as teses sobre gestão escolar. Vocês podem ver que há a identificação do autor, do título, do ano e da instituição de ensino superior, né, a qual estavam vinculados os autores. Após a leitura desses textos, né, as autoras organizaram os textos nas publicações seguindo alguns critérios, né, como a quantidade de publicações, o ano e tipo de produção, o conceito de gestão escolar apresentado ou não apresentado, né, e também a abordagem teórica que foi utilizada nesses trabalhos. Posteriormente, foi realizado um estudo qualitativo desses dados por meio da análise do conteúdo, que é justamente o que a gente vai ter no próximo item, né? Resultados e discussão. Então, entre 2005 e 2015, foi identificado um aumento do número de artigos científicos que tratam desse assunto, né? Gestão escolar. As autoras nos trazem, a gente já falou anteriormente, né? Algumas das possíveis causas para este aumento, como o reflexo da Constituição Federal de 1988, né? Que trouxe a perspectiva da gestão democrática, né? E também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, né? Então, esses dois documentos legais, eles teriam contribuído para o aumento do número de trabalhos, né, realizados sobre este assunto. As abordagens identificadas nesses trabalhos são abordagens qualitativas e quantitativas. É importante a gente destacar, pessoal, que principalmente a partir da década de 80 a gente vai ter um predomínio, isso no que diz respeito às pesquisas na área educacional, né? Um predomínio das abordagens qualitativas, que trazem esse aspecto da interpretação do pesquisador, né? O olhar do pesquisador, e também a participação em campo, né? A pesquisa de campo, a coleta de dados realizada no local onde os dados são produzidos, né? Isso são métodos muito característicos de uma abordagem qualitativa. Então, não há como negar que no âmbito educacional as abordagens qualitativas acabam se sobressaindo diante das abordagens quantitativas. Mas isso não quer dizer que elas sejam dicotômicas, né? Se uma abordagem qualitativa é adotada, eu não posso utilizar também a abordagem quantitativa, né? Até porque é muito comum em um mesmo trabalho acadêmico a gente identificar as duas abordagens, né? Há uma parte quantitativa e outra parte qualitativa, né?
E também a abordagem qualitativa, ela traz uma perspectiva mais engajada deste investigador, né? É como se fosse uma pesquisa que tivesse um viés um pouco mais crítico, né? Isso se comparado à pesquisa quantitativa, ok? Mas, de forma alguma, a gente deve ver essas duas abordagens como sendo dicotômicas, né? Uma excluindo a outra. É muito, assim, é mais do que comum, né? A gente identificar em uma mesma pesquisa ambas as abordagens, tá bom? Então, nos anos pós-1980, a gente vai ter debates sobre isso identificado nos artigos, né, nos trabalhos acadêmicos. A gente vai ter debates sobre a instituição da eleição de diretores para o provimento ao cargo de gestor escolar, né? Então, a gente começa a ter debates sobre como são instituídos, né, os diretores escolares. Com o declínio do uso de eleições, ou seja, a partir do momento que a gente passa a ter concursos públicos, processos seletivos, né, ou mesmo indicações realizadas pelo executivo para o cargo de gestor, a gente passa a ter menos pesquisas, né, sobre o gestor escolar, né? O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a 8ª do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa. A segunda veio com a República, em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos, com fundamentos republicanos e autonomia dos estados. Dentre os constituintes da época, destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época, conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou abatida pelo golpe de 37. Veio então o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômico-sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao legislativo sobre o executivo e manteve o judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no executivo. Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. De Brasília, Joelmir Betting. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo que está aqui dentro entra em vigor imediatamente, muita coisa ainda falta a ser regulamentada. Mas nada do que falta a ser regulamentado poderá afastar-se 1 milímetro ou 1 vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Ela vai afetar a vida de cada brasileiro em particular. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho.
A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela, cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado, é como se fosse uma Bíblia ou um anjo da guarda. A nova Constituição sai do forno da gráfica do Senado e está pronta para ser distribuída primeiro das escolas, escritórios e bibliotecas. A nova Constituição ainda não tem prazo para estar à venda nas bancas de jornais ou nas livrarias. Mas nas ruas as pessoas já estão curiosas para saber o que muda e quando que elas vão saber sobre isso. A senhora sabe o que muda na sua vida exatamente a partir de amanhã? Não. E a senhora está curiosa para saber? Curiosa para saber. Como é que a senhora vai saber? Não sei. Tem que ler alguma coisa, né? A senhora está querendo saber onde pode ler? Saber onde encontrar algum para ler, né? E a senhora sabe onde vai achar a Constituição para ler? Não, ainda não sei, estou curiosa. Para colocar a nova carta à disposição dos brasileiros o mais rápido possível, a gráfica do Senado prepara os exemplares que vão ser entregues em órgãos públicos de todo o país. Aqui, 50 pessoas trabalham há 3 dias, 18 horas por dia, carimbando e embalando a nova Constituição para que 140 milhões de brasileiros possam saber dos seus direitos e deveres. São 40.870 exemplares da nova Constituição que estão prontos para serem distribuídos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A nova Constituição vai para universidades, bibliotecas públicas e câmaras municipais de todo o país. Cada instituição vai receber um pacotinho como esse, com 2 exemplares. E a Constituição vai para cidades distantes e desconhecidas, como, por exemplo, Mazagão, no Amapá, Natuba, na Paraíba, ou Machadinho, no Rio Grande do Sul. E ela vai poder ser lida e consultada por qualquer um de nós dentro de, no máximo, 3 dias.